É verdade que quanto mais medicamentos tomamos, maiores são as chances de desenvolver alergias a remédios? É verdade. Existe um problema chamado reação medicamentosa, a polifarmacia, né? Ou seja, quanto mais você sobrecarrega o seu organismo desnecessariamente de remédio, por isso que é sempre importante a consulta com o médico ele vai dizer realmente se seria necessária aquela medicação ou não, mas quanto mais você sobrecarrega o seu organismo de substâncias, de medicamentos, maior a chance que você teria então de desenvolver reações colaterais, até porque o nosso organismo ele precisa metabolizar os medicamentos no fígado, porque o medicamento quando ele entra no nosso organismo, ele precisa ser lipofílico, ele precisa ter afinidade por gorduras, porque a nossa célula, a porção mínima que nós temos do nosso organismo funcionante, que é a nossa célula, ela é feita de gorduras. Então o medicamento para entrar dentro da nossa célula, para entrar dentro da gente, ele precisa ter afinidade por gordura. Só que na hora dele ser eliminado, ele precisa ser eliminado na urina. O que é urina? É líquido, é água. Então ele tem que ter afinidade por água, ele tem que ser hidrofílico. Então ele tem que entrar lipofílico, filia é afinidade, lipo é gordura, e tem que sair hidrofílico. Ou seja, hidro é água e fílico, filia é afinidade. Tá? Para que ele justamente entre lipofílico e saia hidrofílico, o fígado ele precisa trabalhar, ele precisa fazer alguns processos de depuração, que seria justamente a oxidação através da citocromo P450, que é derivada da glutationa peroxidase, e depois ele precisa ser conjugado a acetilado. Essa acetilação e conjugação, ela vai preparar o medicamento a ser eliminado pelo rim. Quando você tem muito remédio sendo utilizado, primeiro que os remédios, alguns remédios eles têm a possibilidade de ativar inclusive infecções virais, tá? Então, o remédio como o halopurinol, que é um remédio utilizado para problema de ácido úrico, ele pode ativar infecções virais latentes no seu organismo e essas infecções virais, por sua vez, aumentarem mais ainda o processo inflamatório e aumentarem mais ainda a possibilidade do paciente desenvolver reação. E segundo, que o fígado ele fica sobrecarregado e nessa questão dele ficar sobrecarregado, faz com que os metabólitos dos remédios não metabolizados, né, não digeridos, metaforicamente falando, utilizando um termo mais fácil para vocês entenderem, não digeridos, eles ficam circulando no organismo e essa circulação acaba induzindo uma reação que a gente chama de reação de complexo imune. E esse complexo imune, por sua vez, induz então reação colateral mediada pela célula chamada CD8, tá? Linfócito T CD8, que o próprio nome diz, é um linfócito T citotóxico. Ele tem uma ação tóxica no organismo, induzindo a citotoxicidade. Então, quanto mais remédio você faz uso, maior a chance você vai ter justamente de ter vários metabólitos circulantes, maior a chance você vai ter de ter reativações virais, e esse conjunto de reativação de vírus latentes no seu organismo, mais esse metabólito circulante, dá justamente uma combinação muito perigosa que induz então o paciente a desenvolver uma reação colateral muito importante, entendeu? Então a polifarmacia, ou seja, o uso de vários tipos de remédios, o nome poli são vários, né? Farmácia, né? De fármacos, justamente pode induzir uma reação colateral grave. Então quanto maior o número de remédios que você tomar, maior a chance que você tem de desenvolver. Por isso que é muito importante a gente sempre procurar um médico, que o médico ele vai entender quais seriam os medicamentos necessários, não vão dar, o médico não daria então uma quantidade desnecessária de medicamentos, tá bom? Muito obrigado pela sua pergunta.